Esse é um vídeo expositório sobre o conteúdo função polinomial de grau n. Vamos introduzir as ideias centrais através de um exemplo. Considere o polinômio x³ menos 3x² menos 18x menos 70. O que acontece se fizermos x igual a 7 nesse polinômio? Nós vamos ter 7 ao cubo, menos 3 vezes 7 ao quadrado, menos 18 vezes 7, menos 70. Isso está escrito aqui embaixo, em destaque. É claro que você poderia calcular cada um desses termos e depois fazer a soma. Mas uma forma mais prática para isso é simplesmente colocar o 7 em evidência para todos os 4 termos. Colocando o 7 em evidência, o que era 7 ao cubo passa a ser 7 quadrado, menos 3 vezes 7 quadrado, com um 7 em evidência, fica menos 3 vezes 7, menos 18 vezes 7, colocou o 7 em evidência, ficou menos 18, e menos 70, colocando 7 em evidência, ele é menos 10. Dentro do parêntese, as contas são mais simples. Menos 18 menos 10 vai resultar menos 28. Menos 3 vezes 7 é menos 21. E 7 ao quadrado é 49. Olhando que no parêntese temos menos 21 menos 28, a gente consegue ver que o resultado é menos 49. E aí eu tenho 49 menos 49, que é zero. Com isso, nós verificamos que em x igual a 7, o nosso polinômio do exemplo, x³ menos 3x² menos 18x menos 70, se anula. Substituímos x por 7, calculamos o polinômio, o resultado foi zero. Ou seja, dizendo de outra forma, x igual a 7 é uma raiz do polinômio x³ menos 3x² menos 18x menos 70. Então vamos a mais algumas observações sobre esse polinômio. O polinômio x³ menos 3x² menos 18x menos 70 tem grau 3. Isso significa que a maior potência de x que aparece é a terceira potência. Ele se anula em x igual a 7. Foi o cálculo que nós acabamos de fazer. O polinômio x menos 7 tem grau 1, de fato. A maior potência que aparece de x é x elevado a 1. E ele se anula em x igual a 7. Bem, se o polinômio é x menos 7, quando x for igual a 7, a expressão vai zerar. Diante dessas condições, multiplicaremos x menos 7 por um polinômio de grau 2 com a meta de obter x³ menos 3x² menos 18x menos 70. O porquê disso? O nosso polinômio cúbico do exemplo tem uma raiz em x igual a 7. Esse polinômio do grau 1, x menos 7, é um polinômio bastante simples que também tem uma raiz em x igual a 7. A sugestão é que, como o polinômio cúbico e esse polinômio super simples tem uma raiz comum, a sugestão é que é possível escrever esse polinômio maior, de grau maior, como um produto de dois polinômios de grau menor. Um deles é o polinômio que tem uma raiz em comum com o polinômio cúbico. Acontece que nós escolhemos um polinômio bastante simples, o x menos 7. Ele tem grau 1. Se eu vou escrever um polinômio cúbico como um produto, esse tem grau 1, eu precisarei multiplicar por um polinômio de grau 2, para que quando eu multiplicar potências de mesma base, eu some os expoentes, potência 1 vai ter uma potência 2, ao somar eu vou ter a potência cúbica que eu preciso. Partindo de x menos 7, destacaremos algumas multiplicações necessárias para a nossa meta. Que meta? Nós queremos multiplicar x menos 7 por um polinômio do grau 2 e obter x³ menos 3x² menos 18x menos 70. Primeiro, para obter x³, precisamos da multiplicação x por x².
nós já temos o x e vamos precisar, no nosso polinômio do grau 2, x². Outro destaque. Para obter menos 70, lembra que menos 70 é o termo constante, é o termo independente da nossa meta. Para obter menos 70, precisamos da multiplicação menos 7 por 10. Estou dizendo isso porque o nosso polinômio do grau 1, que tem raiz 7, já traz o termo constante menos 7. É preciso multiplicá-lo por 10 para obter o resultado desejado, que é menos 70. Essas duas coisas nos dão indicações de como pode ser o polinômio que eu vou multiplicar. Eu tenho x no primeiro, vou precisar de x² no segundo. Eu tenho menos 7 no primeiro, vou precisar de 10 no segundo. O polinômio é do grau 2, então eu tenho x², eu tenho o 10, mas falta o termo do meio, que tem um coeficiente vezes x. Então, aqui embaixo escrevemos, baseado nessas condições, escreveremos o polinômio de grau 2 como x² mais bx mais 10. Esclarecendo, x² vem dessa observação para obter x³ na multiplicação. Mais 10 vem dessa observação para multiplicar por menos 7 e obter menos 70. E o bx é o termo que falta para um polinômio do grau 2 ficar completo. Uma vez que eu escolhi o formato do meu polinômio de grau 2, vou fazer a multiplicação desejada, que é x menos 7, que multiplica esse polinômio do grau 2. Multiplicando por x menos 7, o que nós teremos? Isso aqui. X menos 7 vai multiplicar o polinômio do grau 2 que eu escolhi. x² mais bx mais 10. Aqui eu tenho 2 termos, aqui no segundo parênteses eu tenho 3 termos. Então eu vou aplicar a distributiva, o que significa multiplicar x por x², x por bx, x por mais 10. E em seguida fazer menos 7 vezes x², menos 7 vezes bx, menos 7 vezes mais 10. O que vai resultar em 6 termos. Estão todos eles escritos aqui. X vezes x² é x³, x que multiplica bx é bx², x que multiplica mais 10 é mais 10x. Então, aqui estão os 3 primeiros termos. Além disso, nós vamos ter menos 7 multiplicando x². Está aqui. Vamos ter também menos 7 multiplicando bx. Está aqui, menos 7bx. E vamos ter menos 7 multiplicando mais 10, que é o menos 70. Embaixo é o argumento que a gente deve agrupar os semelhantes. Isso porque nós temos uma meta. Nós queremos que o polinômio cúbico seja o polinômio dado lá no nosso exemplo. Quem são os semelhantes aqui do resultado da distributiva? Temos 2 termos que carregam x², mais bx² e menos 7x². Colocando x² em evidência, vamos ter mais b e menos 7. Está aqui. Ainda temos mais 10x com menos 7bx. Os dois têm x com a potência 1, são semelhantes. Colocando x em evidência, eu vou ter mais 10 menos 7b. Está aqui. 10 menos 7bx. O x³ não tinha nenhum semelhante, continuou. O menos 70 não tinha nenhum outro termo constante, ou seja, não tinha nenhum semelhante, continuou. Agora é hora de compararmos com o nosso resultado desejado. Queremos como resultado o polinômio do exemplo. x³ menos 3x² menos 18x menos 70. Lá das nossas duas observações, o termo líder aqui, de maior grau, já é idêntico, x³. O termo constante é menos 70, também veio das nossas observações, já é idêntico. O que está faltando? Que o termo em x² seja igual e que o termo em x seja igual. Para que o termo em x² seja igual,
eu preciso que os coeficientes sejam iguais. Por isso, b menos 7 tem que ser igual a menos 3. Para que a igualdade seja válida, além de b menos 7 ser igual a menos 3, simultaneamente eu preciso que 10 menos 7b seja igual a menos 18. É o que está escrito na próxima linha. Daí, menos 3 tem que ser b menos 7 e menos 18 tem que ser 10 menos 7b. Resolvendo a primeira igualdade, você conclui que b é igual a 4. 4 menos 7 é igual a menos 3. E você vê que se b é igual a 4 na segunda, eu tenho 7 vezes 4, 28. 10 menos 28 menos 18. Por isso, b igual a 4 é a solução. Ele resolve as duas igualdades. Com isso, nós alcançamos a meta, que era a fatoração do x³ menos 3x² menos 18x menos 70. De que forma? Basta usar o b igual a 4 no polinômio de grau 2 que nós utilizamos. O que era x menos 7, que multiplica x² mais bx mais 10, pode ser escrito como x menos 7, que multiplica x² mais 4x mais 10. E esse produto vai nos dar exatamente o polinômio desejado do início do exemplo. Isso vai acontecer porque nós resolvemos essa igualdade entre os coeficientes, encontrando b igual a 4 como solução. Então veja que nós temos na direita um polinômio do grau 3, que foi escrito como um produto de dois polinômios. Claro que os dois têm um grau menor do que 3. Aqui no nosso exemplo, o primeiro tem grau 1, o segundo tem grau 2. O polinômio de grau 1 foi escrito de maneira bem simples, para que nós saibamos qual é a raiz. O primeiro polinômio é x menos 7, sua raiz é x igual a 7. Pela igualdade, x igual a 7 também é uma raiz do polinômio cúbico. Agora, será que existem outras raízes além do x igual a 7? O x igual a 7 zera esse primeiro fator. Quaisquer outras raízes que pudessem existir deveriam zerar o segundo fator, que é x² mais 4x mais 10. O segundo fator é um polinômio do grau 2 e nós temos ferramentas para determinar a existência das raízes do polinômio do grau 2. É o que a gente faz logo na linha de baixo. Dado x² mais 4x mais 10, temos o seguinte: quem é b² menos 4ac? Se eu estou aqui num polinômio de grau 2, b é o coeficiente do x, a é o coeficiente do x², c é o termo independente. b² vai ser 4², que é 16. 4 vezes a vezes c vai ser 4 vezes a, aqui é 1, e o c vale 10. Então, vamos ter 4 vezes 1 vezes 10, 40. Então, b² é 16, menos 4ac, menos 40, isso deu menos 26. b² menos 4ac muitas vezes é abreviado como delta. Ele é o discriminante da equação do segundo grau. O nosso discriminante aqui deu negativo. Isso significa, ou melhor, isso implica que esse polinômio do grau 2 não possui raízes reais. Qual é a conclusão? Tem um nome isso. Quando um polinômio não possui raízes reais, ele é chamado de irredutível. Depois de comentar esse nome, vamos à conclusão. Segue daí que a única raiz real de x³ menos 3x² menos 18x menos 70 é x igual a 7. Motivo: como falamos no início, temos essa igualdade. X igual a 7 é uma raiz do primeiro fator e é uma raiz, claro, do polinômio cúbico. Quaisquer outras raízes que zerassem o polinômio cúbico teriam que zerar o segundo fator. Entretanto, o segundo fator não tem raízes reais, pela nossa análise do discriminante que foi negativo. Isso significa que ele nunca zera. Portanto, o polinômio cúbico não zera em nenhum outro ponto a não ser no x igual a 7.
daí ele só tem essa raiz. Nesse exemplo de polinômio, o termo independente é menos 70. Está aqui desde o início. E temos uma raiz inteira, r igual a 7. De fato, nós utilizamos essa raiz até para construir esse fator do grau 1. Vale a pena destacar aqui que 7 é um divisor inteiro de menos 70. Por que esse destaque? Porque vocês vão ver que uma estratégia para procurar raízes de polinômio é, se o termo independente é inteiro, você deve olhar para os divisores inteiros dele. Isso está resumido de uma maneira particular logo aqui embaixo. Considere o inteiro k. Se um polinômio tem a forma x³ mais ax² mais bx mais k, ou x² mais px³ mais ax² mais bx mais k, então repara que eu só estou falando de polinômios do grau 3 e grau 4, e que além disso tem como coeficiente líder o 1. Para essas formas, que são bastante comuns e vale a pena destacar aqui, quando esses polinômios possuem uma raiz inteira r, vale que r é um divisor inteiro de k. Isso aqui não é a forma mais geral desse enunciado, mas é uma forma bastante útil para vocês lembrarem que, dado um polinômio de grau 2, 3, 4 ou superior, se o coeficiente líder é 1 e o termo constante é inteiro, vocês podem procurar raízes inteiras olhando os divisores desse termo constante. No nosso exemplo, nós tínhamos menos 70. Posso olhar direto para o 70, sei que 70 é 7 vezes 10 e que 10 é 2 vezes 5. Quem seriam os candidatos à raiz, então? O 2 divide 70, o 5 divide 70, o 10 divide 70, o 14 divide 70, o 35 divide 70. Todos eles seriam candidatos a raízes inteiras do polinômio. Vocês viram aqui pelo exemplo que apenas o 7 era uma raiz. Nenhuma das outras zera o polinômio. Mesmo assim, é importante deixar essa recomendação. E tem mais. Divisores inteiros contam os sinais. Então aqui eu também deveria investigar menos 2, menos 5, menos 7, menos 10, menos 14, menos 35. Todas elas são tentativas válidas para descobrir raízes inteiras. A observação importante é que, em geral, vale a pena descobrir uma raiz inteira e, em seguida, escrever uma fatoração do polinômio, para que no componente que sobrou você possa buscar as próximas raízes. Foi o que nós fizemos aqui em cima. Nós tínhamos a raiz x igual a 7 e não ficamos testando outras raízes inteiras. Escrevemos o polinômio original numa fatoração e aí podemos analisar o segundo fator. E esse segundo fator, de imediato, já não possuía raízes reais. Então, dada essa preparação, vamos aos slides agora. O tema é função polinomial. Vou chamar a atenção de vocês para esse tópico aqui. Função polinomial versus polinômio. Então, primeiro, o que é um polinômio? É uma expressão formal do seguinte tipo. A n é para ser entendido como um coeficiente, um número real. A n-1 também, A1 também, A0 também. E aqui, x elevado a n, x elevado a n-1, x são simplesmente a indeterminada ou a incógnita e as suas potências. Repara que o subíndice da constante foi colocado para acompanhar a potência do x correspondente. Daí, o A0 faz o papel daquele c, daquele termo constante lá do grau 2, por exemplo. É que essa forma é mais geral e você pode escrever polinômios do grau n usando essa notação. Onde A0, A1, A n são números, chamados os coeficientes do polinômio,
E x é um símbolo chamado de indeterminada, sendo x na i uma abreviatura para x vezes x vezes x e vezes, e fatores. Aqui vem uma observação bem importante para quando vocês vão estudar, por exemplo, vetores e álgebra linear. Em essência, o polinômio p de x é o mesmo que a lista ordenada de seus coeficientes. Então está aqui. P de x é identificado com a lista dos coeficientes. Isso por quê? Porque não é necessário mais nenhuma informação. Se eu já tenho os meus coeficientes com os seus subíndices, eu já sei as potências de x que o acompanham. Então aqui já tem toda a informação que eu preciso para saber quem é o polinômio. Observação: se os coeficientes são números reais, então cada polinômio determina uma função polinomial. Isso porque nós estudamos aqui funções de variável real. Então, se os coeficientes são números reais e no lugar do x eu admito também variável real, eu estou definindo uma função polinomial. Aqui em vermelho, por esse motivo, para o caso dos números reais, não há necessidade de fazer distinção entre polinômios e funções polinomiais. Existem outros conjuntos numéricos onde essa diferença realmente aparece. Não é o caso do nosso curso, mas vale a pena deixar claro isso. O próximo assunto é o algoritmo da divisão de Euclides. Vamos colocar aqui o enunciado do algoritmo, rapidamente. Dadas duas funções polinomiais p e d, p aqui, pessoal, é o dividendo e d é o divisor. Existem únicas funções polinomiais q e r, tais que p, que é o dividendo, é igual a escrever quociente vezes divisor mais um resto. A diferença é que dividendo, quociente, divisor e resto, em princípio, são todos eles polinômios. Mas existe uma relação aqui entre os graus, que aparece mais embaixo. Onde r é identicamente nula, tá certo? R aqui é o resto. Então eu posso ter um resto zero, ao qual vamos nos referir como o polinômio nulo, ou o grau de r é menor do que o grau de d, do divisor. Então, no algoritmo da divisão de Euclides, é possível escrever um polinômio, que é o dividendo, como o quociente vezes o divisor mais um resto. Acontece que o resto é um polinômio de grau menor do que o divisor. Então estão aqui os nomes. Neste caso, P é chamado de dividendo, D de divisor, Q de quociente e R de resto da divisão de P por D. Quando o resto R é uma função identicamente nula, dizemos que P é divisível por D. Assim como no caso de números. Se o resto é zero, dizemos que eles são divisíveis. Logo abaixo, escreve que é possível demonstrar esse teorema formalizando o processo que descreveremos a seguir, mas de fato é um passo um pouco longo. Então, nós vamos nos ater a resolver alguns exemplos e a demonstração desse teorema fica para uma outra disciplina. Então, no que consiste o algoritmo da divisão de Euclides? O exemplo escolhido aqui foi x² menos 3x² mais x menos 1 dividido por x² menos x mais 1. Repara que existe um espaço entre x² e menos 3x². Esse espaço é proposital para lembrar a vocês que deveria existir um termo aqui em x³. Se ele não está escrito, tem aqui um espaço colocado para que a gente não esqueça o lugar da potência 3. Como é executado o algoritmo da divisão de Euclides? Ele é feito sempre usando a maior potência do dividendo dividida pela maior potência do divisor. Então, aqui, x² foi dividido por x² e o resultado é x².
como continuar a divisão? Esse x² no quociente vai multiplicar cada termo do divisor. E assim que eu multiplicar cada termo do divisor, vou subtrair do dividendo original. Então, vamos usar um slide que contenha essa informação. Está aqui. x² vezes x² é x², então está aqui, subtrai o x². x² vezes menos x é menos x³, então vou subtrair menos x³. Somei x³. x² multiplica 1 deu x², então eu vou subtrair x². O resultado vai ser x² subtrair x² deu 0. Eu vou ter 0 com x³, vai ficar x³. Menos 3x² subtrair x² tenho menos 4x². E o restante dos termos eu posso repetir, mais x e menos 1. É claro que aqui nos slides vocês vão notar que não foi repetido o menos 1. Talvez por economia de slides, mas vocês podem perfeitamente repetir o menos 1 na próxima etapa, até para não confundir. O ponto é, uma vez que eu dividi o líder x² pelo líder x² e obtive x², eu multipliquei esse x² do quociente por todos os termos do divisor e subtraí do dividendo original. Isso aqui é o novo dividendo. Ou seja, eu vou olhar agora o termo líder do novo dividendo e vou dividir pelo termo líder do divisor. Maior grau pelo maior grau. Então, eu vou fazer x³ por x². O resultado vai ser x. Então, observa. Então, x³ por x² vai estar aqui, ó, x. Qual vai ser o próximo passo? Esse x que agora aparece no quociente, eu vou multiplicar por cada termo aqui do divisor. E vou subtrair do meu novo dividendo. Vamos para essa etapa. Está aqui. X multiplica x² é x³, então eu subtraio x³. X multiplica menos x, eu tenho menos x². Vou subtrair menos x², mais x². X multiplica 1, fiquei com x, vou subtrair x. O que acontece no dividendo? x³ menos x³ 0, menos 4x³, somei x³ menos 3x². Desculpa, menos 4x², somei x², o resultado foi menos 3x², e mais x menos x, 0. Lembra que aqui ele não escreveu menos 1, e a gente agora vai escrever para não esquecer que ele ainda faz parte da divisão. Então ele está aparecendo aqui agora, menos 3x², menos 1. O que apareceu agora no quociente? Se esse é o novo dividendo, eu vou dividir o termo líder pelo termo líder, maior grau por maior grau. Menos 3x² dividido por x² vai resultar em menos 3. Qual é a próxima etapa? Multiplicar o menos 3 por todos os termos do divisor e subtrair do dividendo. Então, o que nós vamos ganhar com isso? Menos 3 multiplica x² dá menos 3x². Se eu vou subtrair menos 3x², eu vou somar 3x². Menos 3 multiplica menos x, o resultado é 3x, e aí eu vou subtrair 3x. Menos 3 multiplica 1, dá menos 3. Subtraindo menos 3, eu vou somar 3. Essa conta vai me dar o novo dividendo. Menos 3x², somei com 3x², deu 0. O menos 3x aqui tinha 0, ficou menos 3x. O mais 3 com menos 1 ficou mais 2. O que acontece com o meu novo dividendo? O grau máximo do dividendo agora é menor que o grau máximo do divisor. Isso, no algoritmo de Euclides, na divisão de polinômios, determina que a divisão para. O grau do novo dividendo é menor que o grau do divisor. Portanto, o que nós temos aqui é o resto. Então, como escrever essa divisão na sua forma final? Então, está aqui. x² menos 3x³ mais x menos 1, que é o dividendo original,
é igual a x² mais x menos 3, esse é o quociente que nós obtivemos, que multiplica o divisor, x² menos x mais 1. É o que está escrito aqui embaixo. Mas não é só esse produto. Eu também tenho que somar o resto. O resto é menos 3x mais 2. Está aqui somado. Então, essa foi uma forma de exemplificar o algoritmo da divisão de Euclides. Nos slides tem mais um exemplo, que é fazer x² menos 3x cubo mais 2x² menos 2. Repara aqui no espaço para sinalizar que está faltando o termo em x. Isso vai dividir por x mais 1. É a aplicação do mesmo método. E vai resultar nisso aqui, tá? x² menos 3x cubo mais 2x² menos 2 será igual a x cubo menos 4x² mais 6x menos 6, que multiplica x mais 1. Mas reparem que ao final de toda a divisão vai sobrar o 4. Repara que o 4 seria o novo dividendo, mas 4 é uma constante, e aí ele não tem o grau necessário para fazer a divisão com o termo líder do divisor. Por isso a divisão para aqui e ele é o resto. Agora, uma outra forma, muito popular, conhecida como Brillouin-Ruffini, e aqui nos slides trazido como dispositivo de Horner, ele trata de dividir um polinômio por um outro bem simples, da forma x menos alfa, como está escrito aqui, mas usando somente os coeficientes. O procedimento não é tão claro, mas os resultados costumam ser mais rápidos. Esse dispositivo se aplica no último exemplo, porque aqui eu tenho um polinômio do grau 4 dividido por um polinômio do grau 1, onde a raiz é bem fácil de determinar. Esse polinômio, que é x mais 1, tem uma única raiz. Ele só se anula quando x é igual a menos 1. Sabendo disso, é possível aplicar o dispositivo de Horner ou Brillouin-Ruffini nessa divisão. E ter a esperança de que ela seja mais curta. Mas há de se tomar cuidado com o dispositivo de Horner ou Brillouin-Ruffini, porque ele exige uma certa prática e atenção. Está aqui expressa a divisão que devemos executar. x² menos 3x cubo mais 2x² mais 0x menos 2, e o divisor, que é x mais 1, que foi reescrito como x menos menos 1. Isso porque no dispositivo de Horner ou Brillouin-Ruffini, a raiz é importante. Então aqui está escrito que se eu tenho x mais 1, a raiz, ou o valor que anula, é x igual a menos 1. Está escrito aqui. Dessa forma, como eu aplico o dispositivo? Aqui estão listados todos os coeficientes do meu dividendo, incluindo 0 vezes x. O termo em x não aparecia, isso significa que o coeficiente dele é 0. Então estão aqui listados todos os coeficientes do dividendo. Vocês vão ver que não aparecem todos os coeficientes do divisor. A única coisa que aparece do divisor é a sua raiz, que é o menos 1. Então, todos os coeficientes do dividendo e apenas a raiz do divisor. Como aplicar o dispositivo? Você começa repetindo o primeiro coeficiente do dividendo e daqui para frente executa sempre a mesma operação, que é multiplica o coeficiente pela raiz e soma ao próximo coeficiente. O que significa isso? 1 que multiplica menos 1 vai dar menos 1, e eu vou somar menos 1 com menos 3, que vai resultar em menos 4. Essa operação aqui. Agora, menos 4 é o coeficiente que eu vou utilizar multiplicando o menos 1. Menos 4 vezes menos 1 vai ser mais 4. Esse mais 4 eu vou somar ao próximo coeficiente. Vou ter 2 mais 4, vai ser 6. Como aparece aqui. Agora eu tenho 6. Então, o 6 é o novo coeficiente que eu multiplico por menos 1, obtenho menos 6.
e menos 6 eu somo no próximo coeficiente. 0 com menos 6, aqui eu vou ter menos 6. Reparem que aqui já está sinalizado um quadradinho, que é para nos lembrar o seguinte: na divisão, o último termo que aparecer vai corresponder ao resto. Então, eu tenho agora o menos 6. Vou repetir minha operação de multiplicar por menos 1, vai ser 6 positivo, e eu vou somar esse 6 no último coeficiente. Então, eu vou ter menos 2 mais 6, e aqui eu vou ter 4. Então, o único destaque é esse. No dispositivo de Horner ou Brio-Ruffini, esse sujeito aqui é o resto, o último deles. Como eu devo ler o resultado da minha divisão? Se esse aqui é o resto, esse é o constante, esse é o termo de x, esse é o termo de x quadrado e esse é o termo de x cubo. Então, aqui não está escrito o resultado da divisão porque aplicou-se o dispositivo numa divisão que foi feita lá em cima. Então, como ler esse resultado? X cubo menos 4x quadrado mais 6x menos 6. E 4 é o resto. Vamos ver como isso bate com o que vocês viram lá em cima. X cubo menos 4x quadrado mais 6x menos 6. Aqui está multiplicando o divisor. Lá foi representado somente pela sua raiz, que era menos 1. Menos 1 é a raiz de x mais 1. E olha aqui, mais 4, que é o resto. Então, essa é a interpretação do resultado do dispositivo de Brio-Ruffini. Você escreve o polinômio resultante como separando o último como o resto, e aí você vai contando constante, x, x quadrado, x cubo. Para terminar, um teorema, e eu vou colocá-lo na forma que eu escrevi no suplemento. Então, aqui está escrito como teorema 8.1, de forma bem sucinta, tá? Na divisão de p de x por x menos alfa, essa divisão onde você pode, inclusive, aplicar o dispositivo de Brio-Ruffini, onde tem um polinômio do grau qualquer em p de x, mas o divisor é da forma especial x menos alfa, o que acontece com o resto? O resto é exatamente o valor do polinômio p no valor alfa. Então, esse teorema é bem importante. Vou voltar aos slides para a forma longa dele. Se p é uma função polinomial e d de x é igual a x menos alfa, p aqui está ocupando a posição de dividendo, d de x é o divisor. Então, o resto da divisão de p por d é p de alfa, que é o que eu disse aqui. Na divisão de p por x menos alfa, o resto é p de alfa. Esse teorema tem algumas aplicações interessantes, inclusive tem uma atividade logo em seguida aqui, onde ele vai ser bastante útil. Então aqui tem um corolário que no fundo é o que eu usei no nosso exemplo introdutório. Está escrito o seguinte: uma função polinomial p é divisível por dx menos alfa se e somente se alfa é uma raiz de p. Então repara o que nós fizemos no suplemento. Nós começamos com esse polinômio cúbico, verificamos que ele tem uma raiz em x igual a 7, escrevemos o polinômio mais simples possível com raiz igual a 7, que é o x menos 7, e trabalhamos para escrever esse polinômio cúbico como o x menos 7, que multiplica um outro polinômio. No contexto de divisão de polinômios, o que nós acabamos de fazer aqui foi o quê? Uma divisão que não teve resto. O polinômio cúbico é um produto simples, x menos 7 por x quadrado mais 4x mais 10. Então, é isso que está implícito no corolário dos slides. O polinômio cúbico tinha uma raiz que é 7, e aí nós temos esse polinômio que tem uma raiz 7 também. Qual é o resultado disso? O resultado é uma divisão sem resto. X cubo menos 3x quadrado menos 18x menos 70.
dividido por x menos 7 vai resultar exatamente em x² mais 4x mais 10, sem resto nenhum. Então está escrito aqui, ó, P de x é igual a Q de x que multiplica x menos alfa. No nosso exemplo, P de x é o polinômio cúbico, Q de x é o polinômio quadrático e x menos alfa é x menos 7. Isso só foi possível porque 7 é raiz do x menos 7 e 7 também era a raiz do polinômio cúbico. Um corolário também importante, mas geralmente α1, α2, αk são raízes distintas de uma função polinomial p, se e somente se o p de x pode ser escrito como um outro polinômio q de x, que tem grau menor, e que multiplica x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos a próxima raiz. Essa forma vai ser muito importante para vocês manipularem algebricamente diversas expressões e exercícios. Então é sempre importante enfatizar que quando você tem um polinômio e conhece uma ou mais raízes dele, é sempre possível fatorá-lo em diversos fatores dependentes cada um de uma raiz. Mesmo que sobre um polinômio q de x que não possua raízes, que foi exatamente o que aconteceu no nosso exemplo. O p de x tinha uma raiz igual a 7, então ele foi reescrito como um polinômio q de x que multiplicava x menos 7. Não necessariamente o polinômio que sobrou tem mais raízes, mas enquanto você descobrir raízes para o polinômio p de x, você sempre pode escrever produtos x menos uma raiz, x menos outra raiz, e isso até atingir um polinômio que possa ser irredutível. Por fim, acompanhem comigo essa atividade. Determine o resto da divisão de p de x por d de x, sendo p de x é 2x² menos 7x² mais 3x menos 1, e d de x é x menos 3. Então, como é o resto da divisão de p de x por um polinômio que é x menos alfa? É simplesmente p de alfa. É o que está escrito aqui nesse teorema. Se p é uma função polinomial e eu vou dividir por x menos alfa, o resto da divisão de p por d é p de alfa. Vamos aplicar aqui. Alfa é o 3. Quando eu substituo 3 nessa expressão, o que eu obtenho? 2 vezes 3 à quarta, menos 7 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 1. 3 à quarta é 81, 2 vezes são 162. 3 ao quadrado é 9, 7 vezes 9 é 63. Então, aqui nós temos 162 menos 63, 99. Somado com 9, 108. E menos 1, 107. Então, esse é o resto da divisão de P por D, 107. Letra B. O polinômio P de x vai ser menos a que multiplica x na 99, mais a que multiplica x na 98, menos a. O sinal está alternando. Ele é sinal de menos nas potências ímpares e é sinal de mais nas potências pares. Até o termo constante, que é mais a. D de x é x menos 1. Alfa aqui é igual a 1. O que diz o teorema? O resto da divisão de P por D é o P calculado em 1. Se eu coloco 1 no lugar de x, todas essas potências são 1. Se todas as potências de x são iguais a 1, o resultado é menos a mais a, menos a mais a, assim por diante, até que o último também é menos a mais a. Então, P calculado em 1 vai dar exatamente 0. O 1 vai ser uma raiz do polinômio. Significa que se P calculado em 1 é igual a 0, existe uma divisão com o resto 0 de P por D. Dá até para vocês escreverem diretamente que divisão é essa. Mas com a aplicação do teorema, é isso que vale. Qual é o resto da divisão de P por D? Basta calcular P em x igual a 1, que é o valor de alfa. Se x é igual a 1, você tem menos a mais a, repetido aqui 50 vezes. Então, se tem 0 mais 0 é 0, o resultado é 0. Para funções polinomiais é só. Até a próxima.